Voltando. Plano financeiro. Quando eu falo sobre o plano financeiro de uma empresa, eu preciso ter em mente algumas coisas. O plano financeiro ele não é somente um recurso que a gente tem para poder fazer a empresa, para abrir a empresa. Mas eu preciso também ter o recurso para fazer a empresa girar, para mim também ter como manter a minha empresa, né? E aí hoje a gente vai ver esses três tópicos. Dentro do investimento total no plano financeiro, tem três subtópicos que compõem esse investimento total. O primeiro deles é o investimento fixo, capital de giro e os pré-operacionais. Vamos dar uma andada aqui para vocês conhecerem um pouquinho sobre esses meninos, tá? Primeira coisa é a estimativa dos investimentos fixos, né? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro entendendo o que é investimento fixo, né? O investimento fixo que eu faço sobre determinado produto, ou sobre determinada empresa, ou sobre determinada empresa de prestação de serviço, vamos dizer assim, eu já começo falando que assim, corresponde a todos os bens que a gente tem que comprar para o negócio funcionar, tá? Então, assim, se na minha empresa eu preciso ter um carro para que ela funcione e eu não tenho carro, eu no meu capital, lá no meu investimento fixo, eu tinha que ter estimado o valor da compra desse carro e colocar isso dentro do meu plano de negócios. Isso é uma das possibilidades, tá, gente? Dando andamento, a gente vai ver aqui no quadro abaixo como é que funciona, tá? Ele vai falar aqui pra gente certinho, mas a gente vai voltar aqui no Tô de Olho, no Fique de Olho, que é bem interessante, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Ele vai falar para mim aqui que para mim evitar imobilização desnecessária. O que seria imobilização desnecessária? Seria recurso de alta monta, ou seja, grandes volumes de dinheiro para compra de imóvel, ou para construção, ou para aluguel, tá? Gente, eu quero fazer uma ressalva sobre isso aqui, ó, tá? Há muitos anos atrás, as pessoas preferiam comprar os imóveis ou então construir os imóveis para suas empresas do que praticamente alugar. Durante um bom tempo, a gestão financeira mostrou que era mais compensador você alugar o imóvel do que você construir ou do que você comprar, né? Mas, ultimamente, eu tenho visto e tenho acompanhado muito de perto isso. Hoje em dia compensa mais você comprar ou construir do que pagar o aluguel. Ah, meu professor, por que isso? Ou seja, essa imobilização aqui, ó, ela já não é mais desnecessária, ela é necessária. Por quê? Porque hoje, vamos fazer o contrário. Porque antes, o que eu fazia? Eu pegava o dinheiro que eu ia colocar numa construção, aplicava ele, né, em algum tipo de empreendimento ou em algum tipo de investimento, e o que eu ganhava de juros era o suficiente para me pagar o aluguel de onde eu ia, de onde a minha empresa funcionaria, e ainda me sobrava, além do capital, sobrava ainda um troco, correto? Por que acontecia isso? Porque as taxas de juro elas tinham um valor alto. E aí, com isso, quando eu empresto meu dinheiro a um juro alto, eu vou receber muito dinheiro de volta, né? E a taxa de aluguel dava menos percentual do que os investimentos que eu fazia, tá? Só que hoje é o contrário. Hoje, o aluguel está mais caro do que as taxas de juro. Vamos fazer hipotetizar aqui para vocês entenderem. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão vendo minha tela? Tudo certinho?
Sim, professor, sim, sim. Tá, ótimo. De vez em quando vocês fazem um barulho aí para me saber que eu não estou sozinho, tá? Então, olha só, o que que acontece? Antigamente, as pessoas, nós tínhamos uma taxa de juro que era de certa forma elevada, então o dinheiro que eu pegava e que eu investia ele, ficava compensável investir. E quando eu investia, o juro que eu recebia daquele montante era o suficiente para me pagar as minhas contas. Só que hoje já não acontece isso. Por quê? Porque hoje as taxas de juros estão muito baixas, né? Por exemplo, quanto que está uma taxa hoje de financiamento para a construção da casa própria pela Caixa Econômica Federal? Para mim, que sou servidor público federal, está 2% ao ano. Olha que coisa absurda, né? 2% ao ano. Então, assim, que taxa de juro hoje cobre isso, né? Ou seja, qualquer taxa de juro cobre, né? Ou seja, o aluguel é muito melhor, né? Sim, Elionai, que tipo de investimento seria? A aplicação em imóvel, porque hoje o que está dando é imóvel. Uma Isso seria sugestão, outro né? tipo de investimento sem ser o renda fixa, né? Que é pela taxa de juros, pela taxa Selic. Certo. O investimento, por exemplo, em renda fixa não está dando isso ao ano. Aliás, não está dando isso ao ano. Porque aí o que acontece? O meu aluguel, quando eu pago o aluguel está mais caro do que o recurso que eu tenho do que o que eu posso pagar para o banco financiar uma casa, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês, bem prático. Coloquei uma placa de vende aqui na minha casa. Para quê? Vou vender e vou construir outra casa para mim. Mas eu estava fazendo as contas, compensa mais eu alugar a minha casa e financiar outra, porque eu vou ter mais din-din e ainda vou ficar com o patrimônio que é a casa em 20 anos. Entendeu? Então aí o que, que a gente está fazendo? Nós estamos repensando essa questão de vender a casa ou não. Tá? Então, essa primeira função, primeiro pensamento aqui, ó, ele está diferente hoje, tá? Então é importante a gente perceber isso. Considere a possibilidade de terceirizar algumas atividades, né? Isso vai reduzir a necessidade de comprar máquinas e equipamentos. Isso aqui é show de bola. Isso aqui continua em alta, tá? Por que continua em alta e por que isso aqui é show de bola, professor? Ó, E pelo deixa a fato. empresa dependente, de certo modo. Exatamente. Como é, Pedro? Deixa ela dependente? Porque observe, se você depende de outra empresa com outro prazo e você já detém um prazo para entregar algo, por exemplo, se essa empresa detém uma falha, você será prejudicado por conta desta falha. Aí é que tá. Aí depende do que você vai terceirizar e depende de qual empresa você vai terceirizar. Por exemplo, limpeza, se você for terceirizar a limpeza de sua empresa, viu que não irá atrasar em muita Em coisa. nada, em nada praticamente. Porque quando você terceiriza prestação de serviço, se o indivíduo não deu conta de ofertar o serviço daquela forma, ele é obrigado a repor a mão de obra para cumprir, por exemplo. Vamos para o exemplo prático. Lá na reitoria, tem uma senhora que faz a limpeza de lá. É a irmã Graça, tá? Semana passada, eu fiquei sabendo que a irmã Graça ficou doente. E aí o pessoal falou para mim, a irmã Graça ficou doente e tal, vamos fazer uma corrente de oração por ela, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, sim, e quem está limpando a reitoria agora? Ah, não, trouxeram uma outra senhora para limpar. Percebeu que não parou o serviço? Pelo fato de quê? De ser um serviço é, terceirizado. Então, sendo o serviço terceirizado, ele não para, tá? Nesse sentido da limpeza. Agora, por exemplo, as empresas que fazem a malha asfáltica do estado do Tocantins,
Vocês perceberam que eles fazem o asfalto e depois eles vêm fazendo meio fio do lado? Já perceberam isso? Sim ou não? Já percebi sim. Pois é. Aquela empresa que faz o meio fio é uma empresa terceirizada da empresa que fez a malha asfáltica. Vocês sabiam disso? Não. Exatamente. Sabia, Sabe não. por que que eles fazem isso? Por dois fatores primordiais. Primeiro, não tem a necessidade de comprar os equipamentos. Segundo, não tem a necessidade de contratar mão de obra, porque a mão de obra é um custo elevado hoje, entendeu? E isso faz com que, reduz o custo da empresa, beleza? Professor, Oi. nesse caso aí, entra também ações governamentais, tipo de privatização, Não, aí é outra. para reduzir gastos, tipo terceirizar a empresa ou algo assim do tipo, também caberia. Eles utilizam, Gustavo, essa questão da terceirização exatamente para redução de custos da máquina pública, né? Então, assim, quando ele terceiriza alguma atividade é para isso. Por exemplo, dentro da máquina pública, algumas profissões deixaram de existir. Quais profissões deixaram de existir? Anteriormente, se fazia concurso para quê? Eletricista, pedreiro, pintor, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de copa, né? Segurança. Fazia-se concurso para isso. Mas não faz mais. Essas são chamadas profissões extintas. Só estão os que já foram concursados, não entram outros, até eles se aposentarem, e aí acabou essa profissão, tá? Mas por quê, professor? Exatamente pela questão de redução de custo, tá? É mais fácil e mais barato você terceirizar uma empresa do que você ter um servidor à sua disposição e contratado por você. Pode falar, vai. Tipo, uma empresa que produz camisas, quando ela terceiriza a parte da, tipo, para fazer, acho que é confecção, o desenho que faz na camisa, isso seria, eu posso dizer, lucrativo para ela? Por exemplo, a pessoa que faz o desenho é uma pessoa que faz o molde, né? É um profissional caro para a empresa manter. Então, se eu compro o serviço para o cara fazer um molde, eu posso fazer milhares de peças com aquele molde. Concorda comigo? E eu não preciso daquele profissional o tempo todo dentro da minha empresa. Então, é mais fácil eu terceirizar o serviço. Dentro dessa prática também, Laila, olha só, vocês conhecem ali Jaraguá, indo para Goiânia? Não. Que é um polo de fabricação de roupas? Você conhece, né, Leonai? Não, não conheço não, professor. Eu acho que eu conheço. Você já passando ali daqui para Goiânia, do lado direito, você vai passar pela cidade, bem perto de Goiânia, 80 quilômetros de Goiânia. Então, olha só, eu tenho uma tia que mora lá, e ela tem uma fábrica lá, tá? Uma fábrica de roupa, inclusive tem até uma marca. A marca dela, vocês vão ver. Lá, Goiás é metida a moda country, né? A moda dela, a loja dela, a fábrica dela chama De Raça. E aí, olha só o que acontece. Ela tem um filho que montou uma lavanderia lá em Jaraguá. Por que ele montou uma lavanderia? Vocês já viram aqueles jeans surrado? Que tá todo marcado, um lugar mais claro que outros. Vocês já viram? Claro que já, Sim, tá na sim. moda, né? Esse meu primo montou essa estrutura de lavanderia só para lavar esse tipo de jeans, tá? Mas ele presta serviço para quem? Só para a família dele? Não. Ele presta serviço para a família dele e para todas as outras confecções lá de Jaraguá. Entendeu? Então, assim, você vai lá, você precisa lavar 10 mil peças de jeans para poder ficar surrado, para poder vender. Leva lá no Flavinho, o Flavinho faz essa lavagem. Entendeu? É mais barato para quem vai pagar
por exemplo, uma confecção, uma única confecção, produz 1.000 peças, a outra produz 10.000, a outra produz 2.000. E aí, quando você vai ver, o cara que produz, por exemplo, 10.000 peças, ele lava 10.000 peças num dia. E aí? O que vai fazer os outros 30 dias do mês com essa máquina? Vai ficar parado? O investimento vai ficar parado? O pessoal não faz isso. Então, eles compensam ir lá e pagar um valor X para quem tem a máquina fazer o serviço. Entenderam? E isso entra essa questão aqui da terceirização, ó. E que não cai... Tanto é, professor. Desculpa, não entendi. Referente a, por exemplo, o nosso plano de negócio, tanto é que inúmeras vezes cogitamos realizar, por exemplo, a atuação de terceiros em determinada parcela do nosso trabalho, pois era bem mais barato do que ter que pagar, por exemplo, todos os impostos trabalhistas e a relação de custo-benefício para os nossos empregados, por exemplo. Então, determinada parcela do nosso trabalho poderia ser substituída por uma ação de terceiro, que seria mais benéfica. Perfeitamente. Vou contar um segredinho para vocês. Você sabe o que as empresas de software hoje estão fazendo? Essas empresas que produzem software, elas não estão mais contratando funcionários para trabalhar dentro delas. Elas contratam freelancers. Entendeu? Ela vai lá e fala assim, olha, eu preciso de uma linha de código para resolver tal problema. Quanto tempo você faz? Ah, numa semana. Quanto que você quer? Ah, 3.000 reais. Então tá bom. Terminou, eu te pago. Aí o cara vai e faz. E com isso, eles têm comprado muito software de onde? Da China, de Taiwan. Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel. Tá? Por quê? Porque o pessoal lá trabalha mais rápido e encaminha a linha de comando da mesma forma que os outros aqui no Brasil. Tá? Então, assim, eles estão terceirizando esse serviço, fazendo exatamente o que ele nos orienta aqui, tá? Uma outra coisa que é muito interessante a gente fazer, sabe, é avaliar as questões de aquisição. De quê? Só uma pergunta antes do senhor pular esse assunto. Claro. Na minha empresa, que era Casa Noturna, Sim. ia ter os seguranças. Tipo, compensaria mais pra gente ter seguranças terceirizados? Claro, claro. No caso, quando a gente não fosse programar nada lá, né? Claro. A gente não ia ter que pagar por esse serviço. Exatamente. Ó, quando você terceiriza, você não tem que pagar férias, você não tem que pagar 13º. Se aquele funcionário adoeceu ou qualquer coisa, a empresa é obrigada a repor, entendeu? Então, assim, quando o funcionário é seu, se o cara adoeceu, você tem que correr atrás para colocar outro no lugar. Então, assim, é dor de cabeça a menos essa questão da terceirização. Tá? Então, assim, quando você vai trabalhar alguma coisa nesses sentidos que a gente está trabalhando aqui as nossas empresas, é mais interessante a gente fazer isso, tá? É fácil você pensar o que é que eu vou terceirizar e o que eu não vou terceirizar. Pensa comigo. Aquilo que é um serviço que eu faço todos os dias na minha empresa, é um serviço recorrente de produção que exige uma mão de obra técnica qualificada para aquele serviço, exato. Eu contrato para mim, tá? Eu contrato para a empresa. Agora, aquele serviço que não é um serviço que eu preciso ter uma mão de obra especializada entre aspas, né? Mas uma mão de obra específica para a produção do meu produto, eu posso terceirizar. No caso, serviço de limpeza, vigilância, transporte, tá? Querem ver uma coisa? Como é interessante? Olha só, o pessoal fala muito sobre o Estado terceirizar a frota de carros deles, os carros serem alugados ao invés dos carros serem comprados, né? Mas, alguns anos atrás, isso já tem um bom tempo, a gente colocou na ponta do lápis, eu e alguns amigos fizemos um trabalho sobre isso, e a gente chegou à conclusão que para o Estado era mais conveniente ele alugar os carros do que ele vender, do que ele comprar os carros. Por quê?
Porque quando ele compra o carro, ele tem um período específico vamos dizer assim, de anos de vida útil daquele veículo. E depois, o que vai acontecer com aquele veículo? Vai para um sucata, não é isso? Ao passo que, por exemplo, quando ele faz a locação de um veículo, de 2 em 2 anos, ele faz a substituição completa da frota, sem nenhum ônus para ele, só mediante ao pagamento das parcelas, ou seja, entre aspas, né, da locação dos veículos. Então, compensa fazer isso. É lógico, dependendo do preço que você está pagando pela locação, né? Continuando aqui, ó. Então, por isso, quando fala aqui que eu preciso ficar atento às aquisições das meus peças, produtos, essas coisas, ficar atento com o quê? Com leilão, com classificados, com loja de usados, tá? Mas prestando atenção nisso aqui, ó. Um cuidado para comprar alguma coisa que esteja bem conservada e garantida, né? E aí ele nos dá, por exemplo, um modelo aqui, ó. Quando eu vou comprar máquinas e equipamentos, aí máquinas e equipamentos eu posso comprar em leilão, eu posso comprar usado, né? Tomando cuidado para não comprar equipamento oriundo de furto, né? Porque isso é receptação e isso pode gerar cadeia, né? Aí eu coloco a descrição, a quantidade, o valor unitário e o valor total. Nos móveis e utensílios, a mesma coisa, tá? E aí, sucessivo, ó. Veículo que eu falei. Vocês perceberam que tudo bem separado, tá? Ó, eu faço a primeira planilha de máquinas e equipamentos. A segunda eu vou fazer de móveis e utensílios. A terceira aqui eu vou fazer de veículos, ou eu posso fazer de meio de transporte. Não precisa ser veículo, pode ser moto, caminhão, trator, seja lá o avião, né? Ao invés de veículos, colocar transporte. Dentro do capital de giro agora. Essa aqui, gente, é o investimento, tá? Que a gente falou, qual é o primeiro, ó? O fixo, beleza? A gente vai ver o capital de giro agora e os pré-operacionais. Dentro do capital de giro, a gente vê o seguinte. Primeira coisa, primeira resposta, primeira pergunta a ser respondida é: o que é o capital de giro? Tá? Eu já coloquei aqui, vocês já viram. Mas vocês têm noção do que seria o capital de giro? É o capital que você investe, você pega o valor do lucro, o valor bruto, pega uma parte e reinveste. É isso? Pessoal, mais alguém? Eu tenho o mesmo pensamento que o Gustavo. É que a gente investe Eu de acho que o novo. capital de giro é uma parte do investimento da reserva da empresa, não? Gente, é tudo que vocês falaram, tá? E mais um pouquinho que a gente vai ver agora. Todos vocês estão corretos na resposta. Quando a gente vem aqui para o capital de giro, a gente precisa dividir ele para que o nosso entendimento possa ficar mais tranquilo, tá? Aí ele vem falar para a gente que o capital de giro é o montante de recursos necessário para o funcionamento normal da empresa, tá? O que é o funcionamento normal de uma empresa? O funcionamento normal de uma empresa é uma empresa que paga os funcionários, é uma empresa que paga os seus investimentos fixos, é uma empresa que paga a sua matéria-prima, é uma empresa que paga a venda, que paga o transporte e que está tudo embutido ali, certo? E aí ele continua para a gente aqui, ó, falando, ó, compreendendo a compra de matéria-prima, mercadoria, financiamento de vendas e o pagamento das despesas. O que é financiamento de vendas? Vamos comigo. O que seria financiamento de vendas, pessoal? Financiamento de vendas é aquilo assim, dividimos em até 3 vezes no cartão pela loja. Vocês já ouviram isso essa expressão? Já, mas não compreendi. Tá certo. É exatamente isso. A loja está falando, olha, eu posso dividir para você em 3 vezes, porque o meu capital de giro consegue comprar outro produto desse e colocar no mercado desde que eu receba dentro de 90 dias. Ou seja,
3 vezes no cartão. O cartão é segurança de que o cara vai receber. Entenderam? A gente vai ver mais detalhados. Então Pode eu falar, Eliana. posso descobrir que se uma empresa parcela em muitas vezes, quer dizer que ela tem um capital de giro forte? Não, não. Toda vez que eu falo parcelado em 3 vezes ou 10 vezes e que usa a seguinte frasezinha no final, pela loja, ele está falando, olha, nós estamos fazendo financiamento. Não é o cartão de crédito que está dividindo. Porque, às vezes, as grandes empresas, elas têm umas parcerias com as operadoras do cartão, aonde as operadoras do cartão fazem esse financiamento para elas, entendeu? Então, quando ela fala pela loja, a loja é que está bancando esse parcelamento e não a operadora do cartão. Ok? Ficou claro, gente? Ficou. Sim. Beleza. E aí eu vou andando aqui. Primeira coisa que eu preciso saber para me mexer com o meu capital de giro de forma eficiente é a estimativa do meu estoque inicial, né? E aí eu vou ver que o meu capital inicial, meu estoque inicial, perdão, ele é composto por quê? Por matéria-prima, embalagem, né? Isso é a parte de quê? De estoque. Presta atenção que nós estamos falando especificamente de estoque, tá? E eu preciso calcular isso de forma aquilo que é indispensável para a produção das mercadorias que eu vou revender. Beleza? E aí ele traz para a gente aqui, ó, já na hora de praticar aqui, ele traz aqui no Fique de Olho algumas coisas e a gente vai descer aqui. Olha só. Quando ele vem aqui, ó, no Fique de Olho, ele vai falar para mim aqui que a primeira coisa que eu preciso fazer para saber sobre o meu estoque inicial, ou seja, ter uma estimativa de quanto é que eu vou gastar de estoque inicial, é fazer uma pesquisa junto com os meus fornecedores, tá? Mas aí ele coloca a palavrinha aqui, ó, ampla, tá? Ou seja, eu tenho que ser exaustivamente pesquisador para alcançar isso aqui que eu quero. Ele vai falar para você, ó, pechincha, negocia bons preços, condições de pagamento, porque essa é a forma de reduzir despesa, tá? É fazendo com que o meu fornecedor seja meu financiador. Ei, professor, você ficou doido agora, é? Preste atenção. Quando eu coloco aqui, ó, a condição de pagamento, vocês se lembram que eu falei lá, agorinha, acabei de falar, dividimos em 3 vezes pela loja? Se lembram disso, né? Claro que lembro, falei agora. É a mesma coisa o fornecedor, tá? Quando eu compro com o fornecedor lá, eu vou comprar do fornecedor com 30, 60 e 90 dias de prazo para pagar, certo? Quem está financiando isso para mim é o vendedor lá, o meu fornecedor, tá? Isso não está saindo do meu bolso esse dinheiro. Porque eu só vou entregar, só vou pagar para o meu fornecedor depois que eu vender aquele produto. Perceberam? Que hoje, dependendo do produto que você vai trabalhar, se você for um bom negociador, você consegue trabalhar com o dinheiro do seu fornecedor. Você vai receber do cliente, passar para o fornecedor e ficar com lucro para você. Perceberam que sacada show? Então, olha só, é aqui que ele vai fazer a questão da redução das despesas, né? E vai poder oferecer preço competitivo, né? E isso, logicamente, vai fazer o aumento da sua receita e o lucro da sua empresa, né? Ó, uma coisa que tem que ser levada em consideração no cálculo do capital de giro é ter controle bem apurado do seu estoque, tá? Porque assim você vai saber qual é o momento certo que você vai ter que comprar novamente. Vocês já viram aquelas lojas de sapato que o cara vai lá, entra no sistema, quero um desse aqui, número 35. Aí ele entra lá, não, não tem. Espera um pouquinho. Tem um aqui. Vai lá e volta e fala, lá estava marcado que tem um aqui no sistema, mas não tem. Percebeu?
Isso aí é uma falha que não pode acontecer quando você está montando a empresa. Você tem que ter um controle muito, mas muito rigoroso de estoque. Porque já pensou se você está iniciando um processo de fabricação, vamos usar roupa como exemplo, né? De fabricação de roupa, e de repente você esquece que o seu zíper das calças acabou. Você está lá com 10 mil calças prontas, faltando só colocar o zíper nelas. E aí? Aí você entra em contato com o seu fornecedor, o fornecedor vai virar para você e falar assim, ó, só posso te entregar com 30 dias esse quantitativo. E você tem que entregar em 2 semanas aquele produto que você está fazendo. Que você já vendeu tudo. E aí, como é que você faz? Entendeu? Então, Aí você fale. Exatamente. Então, você tendo um controle do estoque bem prontinho, bem organizadinho, isso não acontece, né? E olha só, ele continua aqui falando para a gente, ó, que para a gente fazer uma formação de estoque que seja eficiente, a gente precisa dar preferência aos itens de maior giro. O que é um item de maior giro, gente? É aquilo que mais sai. Correto? Ou seja, aquilo que tem maior saída e maior aceitação. Por quê? Porque o estoque parado muito tempo, ele representa prejuízo. Tá? Estoque parado representa prejuízo. Isso mesmo, prejuízo. Porque quando o estoque está parado no seu armazém já, pode falar. Por isso as empresas sempre realizam aquele promoção de um produto, por exemplo, tem muito no estoque, elas vão lá Para limpar a Queima de prateleira. estoque chamada, né, professor? Como é que é, Leonai? Queima de estoque. Exatamente. Isso a própria chamada já avisa, né? No marketing. Né? Queima de estoque, aí ele vai lá e descobre que tem muito produtozinho que está com pequenas avarias, vai lá e coloca ponta de estoque, alguma coisa nesse sentido. Entenderam? Então isso é para quê? Para desovar logo aquilo e fazer com que o seu capital de giro fique mais seguro, né? Ou seja, mais baixo o custo do seu capital de giro. Beleza? Aí ele traz para a gente aqui, ó, como é que eu vou fazer, ó? A estimativa do estoque inicial, é a descrição do meu produto, a quantidade dele, o valor e o total. Beleza? Aí ele vem falar para a gente, olha que interessante. Vocês lembram que eu falei para vocês que para a formação do capital de giro, a gente tinha uma série de tópicos que a gente estaria estudando, né? Que o primeiro deles que eu falei para você é o estoque, né? A estimativa de estoque. O segundo é o quê? O seu caixa mínimo. O que é o caixa mínimo? É o dinheiro mesmo, gente. Cash, money, tá? Você precisa ter onde? No bolso. Para quê? Ó, aí ele vai falar para mim que é necessário, que esse caixa é necessário para movimentar o negócio, tá? Ele representa o valor em dinheiro que a empresa precisa ter disponível para cobrir os custos até que as contas a receber, que os clientes, ou seja, daquele produto que você vendeu fiado para o seu cliente, ele começa a te pagar, entendeu? Então, assim, em outras palavras, o caixa mínimo é exatamente essa frase aqui, ó. Ele é uma reserva inicial de caixa. É o dinheiro que você tem que ter na mão e ponto. Entendeu? E aí ele continua falando para mim, olha, que para me calcular essa necessidade líquida de capital de giro, eu preciso definir prazo médio de venda, de compra e de estoque. Então, olha só, vamos voltar lá no estoque. Se eu não tiver um controle muito minucioso do meu estoque, como é que eu vou saber o meu prazo de girar esse estoque? Se eu não tiver aí você pode virar e perguntar para mim, professor, mas eu abri a loja agora, como é que eu sei que isso vai acabar? Quando é que eu sei que vai acabar? Dentro da sua estimativa de vendas, tá? Como é que eu vou calcular a minha estimativa de vendas, professor? Baseado no que o mercado está apresentando. Entendeu? Aí tá. Bacana. Quero dar uma pausa aqui, só para me fazer um comentário de uma reportagem que eu vi ontem que eu achei fantástica, tá?
Só um adendo aqui, mas eu poderia ir comprando, tipo assim, se fosse uma empresa, microempresa, né, que fala? Certo. Eu poderia ir comprando à medida que fosse vendendo? Dependendo do produto, sim. Dependendo do produto, você pode vender até sem você ter ele em estoque. Tá? Porque aí você vai fazer o seguinte, olha, eu vou vender para você um carro. Você vai numa concessionária hoje em dia e fala, eu quero trocar meu carro. Aí o cara vai virar e falar assim, olha, mas eu quero da cor preto com bolinha roxa com traços amarelos no para-choque. Ah, tá. A gente pode fazer desse jeito para você, não tem problema não. Só que eu só posso te entregar o carro daqui 30 dias. Bacana. O que a concessionária fez? Ela me vendeu um produto que ela não tinha. Entendeu, Gustavo? Ela me vendeu um produto que está onde? Sim. Está lá na fábrica ainda. Então eu vou lá na fábrica, vou ligar para a fábrica e falar, eu quero um carro desse jeito, porque tem um doido aqui que quer um carro assim. Aí eles vão produzir o carro e vão despachar. Beleza? Da mesma forma que, por exemplo, nós escrevemos um livro há um tempo atrás, eu e mais um grupo de pessoas. Na verdade, escrevemos uma coleção, né? Eu e mais um outro colega escrevemos um, e são 12 livros no total. Nós temos gente de todas as regiões do Brasil que escreveram esses livros, na verdade. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos a primeira leva, distribuímos gratuitamente para os institutos federais, certo? Mas algumas universidades entraram em contato com o nosso editor querendo esse livro, precisando lá. Aí o que o nosso editor fez? Falou, olha, nós já publicamos, já editamos o número de livros que a gente ia passar para vocês, nós não temos mais. Aí o pessoal das universidades, não foi não, Leonardo, foi de empreendedorismo não, foi de educação à distância. Aí ele virou e falou assim, vocês precisam quantas unidades? Aí eles falaram, aí o nosso editor falou, olha, custa tanto. A universidade pagou, o editor editou o livro e entregou para ele. Ou seja, vendeu um produto que não tinha. Preste atenção numa coisa, vender um produto que você não tem é diferente de você vender um produto que não existe. Como assim, professor? Eu quero vender para vocês um teletransportador. Você está aqui, coloca o teletransportador na sua cabeça, imagina que você está no Japão, lá no Monte Fuji, em cima do Monte Fuji, e você vai aparecer lá. Bom, isso não existe. Pelo menos por enquanto. E aí, o que acontece com isso? Eu não posso vender esse produto. Né? Exatamente, Pedro, mas infelizmente ainda não existe. Mas vocês estão se formando em mecatrônica para poder nos proporcionar ferramentas que vão nos proporcionar isso, tá? Ou seja, o que vocês vão produzir enquanto mecatrônicos pode levar a uma tecnologia, se não essa, mais parecida, tá? Então, aí, voltando aqui, você percebe que é o seguinte, olha, quando eu falo que a necessidade líquida dentro do meu prazo médio de vendas, ou seja, de compra de estoque, essas informações podem ser pesquisadas onde? Junto com os meus concorrentes, porque eu estou abrindo um negócio, agora eu não sei. Mas como é que eu vou chegar no meu concorrente? Será que ele vai me passar as informações corretas? Gente, aí você precisa fazer um trabalho de observação, tá? Você precisa de fazer um trabalho de pesquisa de mercado, bem feita, né? Você se lembra que nós estudamos lá em pesquisa de mercado que você precisa estudar o seu concorrente? No seu estudo de concorrente, você tem que ver isso. Você tem que ver quanto é que esse cara compra por mês. Então, você tem técnicas para isso, tá? E aí você começa aqui, ó. Você vai vendo isso até para você chegar na apuração do seu capital de giro, tá? E já que nas vendas financiamos os clientes por meio do prazo concedido, e somos financiados pelos nossos fornecedores por meio dos prazos de pagamentos que são negociados, ele vai dar um exemplo para a gente aqui de como calcular essa necessidade de capital de giro
e o próprio Caixa Mini, que é muito show de bola, tá? Ele é sempre fixo, professor, o capital de giro? Não, não. Bom, primeiro deixa eu entender. O que é que você quis dizer com fixo, Gustavo? Tipo assim, sempre a mesma quantidade, ou porcentagem, ou mesmo em valor financeiro. Não, o capital de giro de uma empresa, ele pode ser variado. Como é que pode ser variado, professor? Ó, se eu estou aumentando o meu movimento, se eu estou aumentando o meu produto, se eu estou aumentando as minhas vendas, automaticamente eu preciso ter um capital de giro maior, tá? Então, assim, quer ver uma coisa? Por que é que muitas, mas muitas empresas fecharam agora na pandemia? Porque não tinham reservas. Ou não Porque não tinha. modificaram, ou não modificaram seu Porque, plano de negócio para esse momento atual. porque quando eles fizeram, só pegar o meu cabo aqui para me dar uma energia aqui nesse computador. Porque quando eles fizeram os seus planos de negócios, eles acharam que o capital de giro era só para iniciar a empresa. Não, o capital de giro ele é permanente na empresa, tá? Tanto que existe linha de crédito em banco que é específica para capital de giro, certo? Essas empresas quebraram porque elas não tinham capital de giro. Aí você vai ver, por exemplo, uma empresa que era pequena, que de repente ela tinha 5 funcionários, hoje ela tem 2, mas a empresa continuou funcionando. O que é que aconteceu? O dono dessa empresa, um cara de visão, tá? Redimensionou os seus custos. Para quê? Para que ele pudesse ter maior aplicabilidade do seu capital de giro. Mantendo o quê? Mantendo o seu estoque, mantendo aquelas compras que ele vendeu a prazo e negociando com seu fornecedor maior prazo para pagar. Negociando seu aluguel para pagar depois. Entenderam, gente? Entenderam a importância do capital de giro? Eu achei assim, esse nosso momento é muito adequado para poder falar sobre essa questão de capital de giro, porque ele é um exemplo vivo, né? E aí, olha só no quadro. Pode falar, pode falar. Pode Você falou perguntar que a que ia gente entrar mostrar aqui nessa. uma reportagem, algo do tipo, você já Não, não. mostrou? Eu falei que eu via uma reportagem do pessoal Ah, falando sim. o seguinte. Gente, fugiu aqui, desculpa. Mudei de assunto, fugiu aqui. Foi muito interessante. Daqui a pouco eu lembro e eu paro o que eu estiver fazendo para passar para vocês. Ó, quando eu vou calcular aqui o meu caixa, preste atenção, eu preciso fazer alguns cálculos também, tá? Primeiro deles é o meu contas a receber, tá? Eu preciso calcular aqui qual que é o meu prazo médio de vendas. Ou seja, eu vou financiar para o meu cliente quanto de prazo e quanto é que eu vou imaginar que isso vai ser. Aí eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou fazer essa tabela aqui e vou colocar que 20% da minha venda, tá? Ela vai ser à vista. Ou seja, nesse quesito venda à vista, eu não tenho nenhum financiamento, eu não financiei o cliente, correto? Porque eu entreguei o produto, ele me entregou o dinheiro. Bacana. Ó, o prazo 1, em média de 45% das pessoas compram com 30 dias de prazo, tá? O prazo 2, ou seja, 30% do meu público, com 60 dias de prazo, tá? E o meu prazo 3, 5%, tá? Aí eu vou fazer o quê? Olha, eu vou fazer uma média ponderada de dias, certo? E eu vou chegar a um total, um prazo médio de 36 dias de financiamento do meu estoque. Ah, professor, mas por que que você fez 36 dias? Gente, só um minutinho, por favor. Só um minutinho que eu preciso atender aqui, tá?
Rapidinho. Rapidinho já estou de volta. Beleza, gente. Obrigado, desculpa aí, tá? Bacana. Já estão visualizando minha tela novamente? Alô, câmbio? Tem alguém aí? Como? Sim, professor. Ah, então tá bom. Sim, professor. Tranquilo. Gente, aí olha só. Aí eu tenho um prazo médio de 36 dias, tá? Fazendo em cima de uma média ponderada. Vamos lá. No exemplo que a gente citou aqui acima, para a política de venda de uma empresa, a gente fez uma estimativa, tá bom? Ó, estimativa, aquilo que eu falei lá logo atrás. Que 20% das minhas vendas vão ser à vista. 45 em 30 dias, 30 em 60, 5 em 90, tá? E aí, olha só, preste atenção nisso aqui. E para a gente fazer... Tá, obrigado, Márcio. Que para a gente fazer o cálculo dessa média ponderada de vendas, ó, basta multiplicar o percentual das vendas pelo número de dias, tá? Que serão concedidos pelos clientes. Então tá, eu vou pegar o quê, ó? 45 e vou multiplicar por 30, 45% vezes 30, que vai me dar o resultado de 13,5, tá? Beleza? O resultado acima indica que, em média, a empresa vai levar, ó, 36 dias para poder receber as vendas. Gente, esse aqui é um prazo médio, tá? Isso vai variar de acordo com o que eu estimar de venda, tá? Por exemplo, se eu virar e falar que eu não vou vender nada à vista, só vou vender fiado, vai aumentar esse número aqui. Se eu falar que eu não vou vender nada fiado, que eu só vou vender à vista, isso aqui vai zerar. Vocês me entenderam? Tem dúvida? Gente, isso aqui é importante, eu preciso saber se a gente está indo bem ou não. Estamos. Professor, a respeito, não é muito aprazível realizarmos somente, por exemplo, sem ser à vista, correto? Se você vende a prazo, o que é o natural de se fazer nas empresas, né? Você precisa garantir que você vai ter dinheiro para poder manter esse estoque. Entendeu? Se você tiver o dinheiro para manter o capital de giro, não tem problema você vender fiado. Até porque, Pedro, a gente vai ver logo embaixo aqui, ó, como é que eu vou fazer com o meu fornecedor, né? No fornecedor aqui, já é o contrário, né? Aqui, eu tenho que ter o dinheiro para poder dispor para pagar o produto que o meu cliente comprou, certo? Aqui, quem vai pagar para mim é o fornecedor, ó. E aí vai seguir a mesma lógica do anterior, porque, na verdade, o quê? Nós estamos fazendo com o nosso cliente, mas o que é que nós somos dos nossos fornecedores? Clientes também, né? E aí eu vou fazer aqui, olha, eu vou fazer, por exemplo, que eu vou comprar 50% à vista e 50% com 30 dias, tá? Isso vai me dar uma média ponderada de 15 dias, tá certo? Bacana? Dúvida, gente, até aqui? Não. Beleza. Ó, o terceiro passo. Você lembra que eu falei que a gente tinha que caminhar um pouco aqui, né? O terceiro passo é o quê? É o meu estoque. Aqui eu preciso calcular a minha necessidade de estoque. Como é que eu vou calcular isso? Ó,
É o prazo médio de quê que eu preciso saber? De permanência. Quanto o meu estoque vai ficar parado na minha empresa, tá? O meu estoque ou a matéria-prima, no caso, né? Ó, matéria-prima ou das mercadorias do estoque da empresa. Aí, muito bem lembrado por vocês, aquelas promoções lá. Pedro, seu microfone não está muito legal. Você repete, por favor? Esta demanda, correto? Meu irmão, pessoal, alguém entendeu para falar para mim? O Pedro, não tô... Eu não entendi. A gente não está conseguindo entender o que você está falando. Você pode digitar, por favor? Que aí a gente já pega aqui, eu já... Tá? E aí eu te respondo assim que a gente... Opa, já respondi, já perguntou aqui. Tá. Não seria lei de oferta e demanda não, tá, Pedro? Aqui seria o seguinte, olha. Nesse caso aqui, eu preciso saber, assim, se a minha loja de roupas, se a minha é uma fábrica de roupas, por exemplo, eu tenho 600 metros de um jeans cor-de-rosa para produzir calças femininas, certo? Só que alguém foi lá e lançou uma outra moda falando que o jeans cor-de-rosa é brega e que ninguém usa mais. O pessoal agora usa o jeans preto ou azul, ou índigo. Beleza? Tá. Esse estoque aqui, ó, dos 600 metros do jeans rosa, é o meu estoque de permanência da minha matéria-prima, tá? Ou seja, ele vai ficar muito tempo parado lá no meu estoque. Isso significa dizer que eu preciso ter muito dinheiro para segurar esse custo lá. Beleza? E aí aqui, olha só, ele sugere para a gente uma necessidade média aqui de estoque de 5 dias, ou seja, um prazo médio estimado aqui de permanência de estoque de 5 dias, que eu posso fazer a atualização do meu estoque a cada 5 dias. Beleza? Ou seja, eu posso comprar toda semana, por exemplo. Né? Entenderam aqui? Agora eu venho para a necessidade líquida do capital de giro em dias. Olha agora, que agora começa a fazer aqui uma coisa interessante, tá? Olha, isso aqui compreende a diferença entre os recursos que a empresa tem no seu caixa, tá? Mais estoque, tá? E os recursos de terceiro que estão no caixa da empresa, ou seja, o recurso do fornecedor. Se o resultado for positivo, tá? Indica que o número de capital de giro vai ficar descoberto. Se é negativo, pode apontar que o recurso financeiro originário das vendas entra no caixa antes de você pagar os seus fornecedores. É tipo assim, eu compro a prazo e vendo à vista. Entenderam? O que naturalmente é o contrário. O que normalmente é o contrário. Você compra à vista e vende a prazo. Tanto que ele sugeriu para a gente, vou subir aqui para relembrar, ó, pelo meu fornecedor, eu vou comprar 50% à vista. E para o meu cliente, olha, só 20% compra à vista. Entendeu? Então, naturalmente, é o contrário. Mas se for assim, aí eu vou pegar aqueles cálculos que eu fiz anteriormente, olha, contas a receber, qual que é o prazo médio? 36 dias, tá? O que eu tenho de estoque? Eu coloquei um prazo médio de 5 dias de produção. Então, quer dizer que eu tenho recurso de terceiro no caixa da empresa, que eu vou ter recursos da empresa fora do meu caixa durante quantos dias? 41 dias. Eu preciso ter dinheiro para manter 41 dias a minha empresa. Nesse caso aqui que a gente citou isso, tá? Aí eu venho aqui. E quanto de recurso de terceiro eu tenho na minha empresa? Olha, você se lembra que a gente fez lá e deu um prazo médio de 15 dias, porque eu comprei 50% à vista e 50% fiado dos meus fornecedores, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair os 41 dias
pelos 26 dias. Ou, perdão, pelos 15 dias, e vou chegar num total de 26 dias. Então, a necessidade real do meu capital de giro para esse exemplo é de 26 dias. Entenderam? Pessoal, estão comigo até agora? Estamos. Beleza. Ele vai falar para mim aqui, ó, que eu vou somar o prazo médio de vendas e contas a receber, o prazo médio de estocagem dos estoques, diminuir desse resultado o prazo de compra dos fornecedores. E eu vou obter a necessidade líquida do meu capital de giro em dias. E aí ele cita que o nosso exemplo aqui é de 26 dias. Significa que a empresa vai precisar, preste atenção, desse recurso por um período de caixa, porque ela vai ficar sem entrar dinheiro nesse período, hipoteticamente. Pois não. Tinha a dúvida aqui, qual é a diferença de capital de giro para o caixa mínimo? Sendo que o capital de giro também é um dinheiro que está no caixa. Certo, porque o capital de giro, ele não é só caixa mínimo. Ele trata de estoque também. Entendeu, Leonardo? Ele trata de estoque e fornecedor do capital de giro. Por exemplo, num restaurante que ele tem lá, vamos supor, ele tem os produtos para hoje e para amanhã. Eu posso dizer que aquele lá é o capital de giro dele também? Você pode dizer, por exemplo, num restaurante que o que é capital de giro dele é o estoque que ele tem de verduras e carnes lá no seu freezer guardado, tá? E aquele produto que está ali, que ele está servindo, e o produto que vai perder daquilo que ele está vendendo ali. Você tem que calcular isso também, dentro de um restaurante. Entendeu? Entendi. E aí, o que você vai mudar? Qual é a diferença ali? Só a quantidade de dias. E, por exemplo, você vai trabalhar com um recurso com maior número de vendas à vista do que a prazo. Porque restaurante geralmente, não se vende fiado, só vende no dinheiro. Tá? Também podemos dizer que o capital de giro é meio que perecível, né? Mais perecível do que os outros, porque está mexendo com alimentos. Exato. E aí vai caber o quê? A questão que nós falamos lá no início, o controle de estoque rigoroso, né? Porque aí você vai ter que comprar o quê? Você vai ter que fazer compra, ao invés de ser um estoque de 5 dias, você vai ter que ter um estoque de 1 dia. Você compra hoje para produzir amanhã, entendeu? E o que você comprar amanhã, você vai produzir depois de amanhã. Sempre 1 dia de estoque, para você manter a garantia que o seu produto não vai te causar problema, ou seja, não vai deteriorar e vai te aumentar o prejuízo, ou você vai vender alguma coisa estragada. Entendeu? O que é a mesma coisa. Gente, o cálculo do capital de giro para uma pequena empresa, vamos usar o restaurante que o Leonardo citou aqui como exemplo, de um restaurante, é o mesmo para uma empresa gigantesca, tá? A forma de calcular é a mesma. O que vai diferenciar são as estimativas de prazo de compra e de venda. Isso é o que vai diferenciar. E o prazo que você vai ter em estoque. Em outras palavras, só mudam os números. Só os números. As empresas de smartphones, como que você não faz o pedido, né? Você não compra, você não chega na empresa e faz o pedido, você só chega e compra o seu celular. Eles têm que ter um capital de giro muito grande, né, para manter a produção. Para tanto manter a produção, quanto a questão do estoque também, né, Leonardo? Você percebe que, assim, as peças que fabricam um iPhone 12 não é a mesma que produz um iPhone 8, né? Grande parte pode ser a mesma, mas algumas não. Então, assim, aí no capital do controle de estoque, eu vou saber do meu projeto se aquelas peças que eu tenho, eu vou aproveitá-las ou não. Se eu não vou aproveitar, o que eu faço? Eu faço uma nova leva de produtos daquela mesma linha para poder passar para frente e acabar aquilo. Vocês se lembram do iPhone 5S? A Apple fez isso com o iPhone SE recentemente. Pegou a carcaça do iPhone 12, só trocou o processador, mas o resto é tudo igual. Não mudou nada. Exato. Isso é o que? A Apple faz isso desde muito tempo, né? Foi mais para baixo.
Sim, isso é, gente, isso é estratégia administrativa, entendeu? Aí é onde entra o quê? Que o CEO da empresa, ele tem que ser muito mais do que um técnico da área, ele precisa conhecer essas técnicas que a gente está conversando sobre elas aqui, entendeu? Para propor esse tipo de produto. Porque se ele não propõe esse tipo de coisa, ele vai tomar prejuízo. E quem é que paga o prejuízo, por exemplo, dos telefones da Apple? Os consumidores dela. Porque cada vez que ela toma um prejuízo nisso, ela vai repor esse custo aonde? No preço do próximo produto dela. Perceberam? E aí o que acontece? Ela se mantém porque ela tem um nome. Mas se a empresa for pequena, ela fecha. Tá? E aí ele vem, por exemplo, o caixa mínimo, né? O caixa mínimo, olha aqui, Leonai, olha a diferença. Até aqui, a gente falou de quê? De capital de giro em quê? Em fornecedor, né? Em cliente e estoque. Correto, pessoal? Agora a gente vai falar de quê? De dinheiro, tá? Qual a necessidade de dinheiro que a empresa precisa. Mas antes disso, o Pedro Igor fez uma colocação aqui, eu vou ver aqui, só um minutinho. Ele falou, olha, as empresas de desenvolvimento de software não necessitariam de organização de estoque, correto? É errado, Pedro. Necessitaria sim. Uma empresa de software, o que ela precisa ter de estoque? Geralmente, uma empresa que desenvolve software e que ela não tem o serviço todo terceirizado, ele precisa ter um estoque de processadores, de fontes de computadores, de peças básicas do seu computador para ele arrumar de imediato ou ter um recurso guardado, tá? Para poder fazer o quê? Para terceirizar esse serviço quando tivesse problema. Entendeu? Então, assim, a empresa de software, ela só muda o nome. Ao invés de estoque, ela pode ter um recurso para manutenção dos equipamentos. Entendeu? Bacana, vamos lá. Então, olha só. Essa aqui, do caixa mínimo, ela representa a reserva em dinheiro necessária para a empresa financiar suas operações iniciais, né? E como é que eu vou fazer isso? Bacana demais. Olha só, vamos lá no 5.1, né? Cadê quadro 5.1? Ah, tá para baixo, perdão. Ah, não, onde é que está esse quadro 5.1 que ele está falando aqui? Ah, foi uma estimativa que ele fez aqui de valores. Tudo bem. Esqueçam a questão dos quadros aqui, vamos lá. Supostamente, o custo fixo mensal da minha empresa é 4.400, tá? Isso aqui eu vou falar de quê? Aluguel, telefone, combustível, o que é fixo mensal que eu tenho que pagar todo mês, salário e tal, tá? Qual que é o custo variável mensal? R$9.000. O que é? Comissão de venda, risco, manutenção de veículo, manutenção de equipamentos, e aí vai, tá? Qual que é o meu custo diário? Aí, olha só, eu vou pegar aqui, aí deu um custo total de quanto? 13.400. Eu vou dividir esse custo diário pelo número de dias que eu trabalho, média de 30 dias. Então, a minha empresa, ela tem um custo diário de R$ 446,66. Bacana? Para me calcular quanto é que eu vou precisar ter de dinheiro, tá? Para essa empresa, eu vou pegar esse valor do cálculo que eu fiz aqui de dia, quanto custa o meu dia, ou seja, quanto que eu preciso ter de dinheiro para pagar funcionário, para pagar água, para pagar aluguel, para pagar estoque, as vendas que foram feitas, financiadas. Quanto é que ficaria por dia a minha empresa? O custo dela diário. A dele aqui ficou 446. Ele vai multiplicar esse 446 por 26. Por que 26? Que é o número de dias que a gente viu que a gente precisa ter para capital de giro lá, tá? E vai me dar um valor de 11.600 conto aqui, ó, que é o caixa mínimo que eu preciso ter, tá? Então, olha só, ele vai falar para mim que, conforme os dados fornecidos, né, o caixa mínimo necessário para a cobertura dos custos da empresa no período de 26 dias é 11 mil. Beleza? Agora vamos aqui no Fique de Olho.
Ele vai falar para mim que o custo total vai corresponder aos meus custos fixos e variáveis, e aí a gente vai aprender daqui a pouco como é que a gente vai calcular isso, tá? Essas informações, elas podem ser obtidas no demonstrativo de resultados, tá? Que na área contábil chama DRE, que será elaborado no final do plano financeiro, que também a gente vai ver como é que vai fazer isso, tá? Por isso, a gente precisa seguir isso aqui. Vamos lá. Você deve ter notado que quanto maior a necessidade de capital líquido em dias, maior vai ser o caixa mínimo, tá? Então, assim, procura negociar bem o prazo com os clientes, com os fornecedores, para você manter sua mercadoria, o seu estoque em baixa, ou seja, não deixar estoque parado e nem produto parado, tá? Para ter um bom giro dos seus produtos. Beleza? Aí ele vem. Vamos lá, então, fazer o resumo do capital de giro. Estoque inicial mais estoque final. Aí eu venho, em cima daquilo. Qual que é o cálculo que eu fiz? Tudo está lá em cima, tá? Isso aqui é só como fazer. Então, vocês podem olhar lá e lançar aqui. Beleza? E aí eu vou chegar nesse resultado aqui. Bacana? Gente, investimento pré-operacional. Ele vai ser o quê? O gasto que eu realizo antes das atividades da empresa. Ou seja, aquilo que vai iniciar o meu processo mesmo. Ou seja, eu vou abrir as portas para vender. Esses investimentos são, por exemplo, a reforma do espaço, a instalação elétrica, a troca do piso, a decoração, o meu material que eu vou utilizar, né? Mais as taxas de registro da empresa, de contador, de Receita Federal, Receita Estadual, beleza? E aí tá aqui, ó. Ele vai te falar despesa da legalização, das obras civis, da divulgação e parararará. Beleza? Fechando o investimento total, então, resumindo tudo que a gente falou, a gente vai ver que o quê? Olha só. Aí a gente vai pegar tudo que a gente fez lá em cima, tá? Tudo que a gente estimou aqui, ó, nos valores de investimento fixo, financeiro é o caixa mínimo, tá? E os pré-operacionais. E aí a gente vai jogar para a gente saber quanto é que eu preciso investir no negócio. Beleza? Aí eu vou transportar para onde? Para esse quadro aqui, ó. E eu vou saber quanto é que eu vou precisar da minha empresa. E aqui, em percentual, eu vou dividir para os sócios, né? O que é que eu vou fazer de recurso próprio, de terceiro. Beleza? Ó, antes, pensa em como e onde vai buscar os recursos para iniciar ou ampliar seu negócio, tá? Vai ser do banco? Eu vou pegar esse dinheiro emprestado com o meu avô? Eu recebi uma herança? Não sei. Isso aqui você tem que ver. Ó, quando eu faço uso do financiamento, eu preciso saber qual que é a melhor linha de crédito para o meu capital de giro, certo? Eu vou fazer minha linha de crédito só para o capital de giro ou para o investimento total? Então, isso aqui, quem vai falar para mim é o gerente do banco que eu trabalho. Ele sabe o que vai ser o melhor para mim. E ele não tem interesse em fazer você pagar mais juros. Ele tem interesse em te oferecer a linha de financiamento certa para o seu negócio dar certo, para que depois ele possa te oferecer outros produtos, tá? Porque, ao contrário de que muita gente fala e prega, o banco não quer que as empresas quebrem. Ele quer que as empresas continuem crescendo, porque se ela continuar crescendo, ela vai continuar pegando financiamento, ela vai continuar utilizando os serviços dele e ele vai continuar recebendo o juro dos financiamentos, vai continuar pagando as taxas, tá? E muita gente fala, os banqueiros são mercenários, os banqueiros são... Até concordo que algumas taxas poderiam ser mais baratas, mas se nós não tivéssemos esses aportes financeiros, muitas das empresas que nós temos hoje no mercado não existiriam, tá bom? É bom a gente pensar isso e analisar muito bem o que a gente tem ouvido. Será que realmente é dessa forma, com o que a gente está ouvindo? Que os bancos, que as empresas públicas, que as empresas privadas são todas ruins? Será que é? Vamos pensar? Né? Aí, assim, vai ter pontos positivos e pontos negativos. Então, pensem sobre isso, tá bom? Ó,
Final das contas aqui, a gente tem que verificar se a gente está apto a atender essas condições que a empresa, até ela começar a gerar resultado. Nós vamos conseguir esse recurso? Porque se a gente não conseguir, eu vou ter que buscar uma alternativa para isso, né? Redimensionar meu negócio, ou mudar a data, ou mudar o endereço, onde eu vou diminuir os meus custos. Tudo tem que ser pensado depois que eu faço esse cálculo do meu investimento total, tá? Aí ele vai falar para mim aqui, ó, de novo, tá? Eu já falei agora há pouco, quanto é que ficaria a somatória do investimento fixo, capital inicial e investimento pré-operacional. Ok, pessoal? Dúvida? Ok. Estamos tranquilos? Sim ou não, gente? Sim, imagino. Beleza, se tá ok para você, Gustavo, e ninguém se manifestou, eu acho que tá. Deixa eu ver se alguém se manifestou aqui no site. Ah, tá. Obrigado, Daniel. Obrigado, Pedro. Pessoal, então tá. Um abraço para vocês. Finalizamos aqui, então, nossa atividade. Beleza?